Shalom, filhos e filhas queridas! Uhul! Conte comigo! Ah, que delícia! Então, nós vamos agora para esse momento especial no Dia da Família. E eu quero contar uma história da Bíblia que está aqui no livro de Juízes. E quem nunca ouviu falar dessa família? Do homem cabeludo da Bíblia, não é mesmo? De um dos homens que tinha os cabelos mais compridos na Bíblia, que foi Sansão. Mas você sabia que Sansão foi gerado debaixo de um lindo sonho de Deus? Quando Deus escolheu a família de Sansão, amém? A família de Manoá, não é verdade? Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá. Sua mulher era estéril, não podia ter filhos. Apareceu um anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, para que ele não beba bebida forte, não coma as coisas imundas, porque eis que conceberás e darás à luz a um filho cuja cabeça não passará navalha. Portanto, o menino será consagrado a Deus. E ele foi escolhido para livrar Israel do poder dos filisteus. Meu Deus, Deus escolhe a família de Manoá, aonde este homem tinha uma mulher que era estéril, não podia ter filhos. Você já observou que na Bíblia muitas mulheres eram estéreis? Muitas mulheres tinham a condição de não poder gerar. Qual é a esterilidade da sua vida? Qual é a causa da sua vida na sua família que você ainda não viu nascer? Eu quero dizer para você que Jesus tem o poder de abrir madres. Jesus tem o poder de gerar sonhos. Jesus tem o poder de gerar o impossível, como muitas vezes já falamos aqui no Dia da Família. E aí Jesus escolheu esta família para gerar um milagre. Portanto, Antônia, você está aí com a sua irmã, que foi internada hoje com Covid, e eu quero dizer para você que nós, em oração, iremos gerar o milagre da sua irmã, da Rosa. Viu, Antônia? Hoje, juntos em oração, nós iremos gerar o milagre da nossa querida Rosa. Amém? Então, sabe, a Bíblia diz que esta família era estéril. Mas Deus falou para essa família: eu vou abrir a sua madre, porque eu tenho um propósito com este garoto. E o nome dele vai ser Sansão, porque eu escolhi para vencer fortes inimigos. Deus escolheu a sua geração. Esses adolescentes da sua casa, esses jovens da sua casa, Deus os escolheu para vencer fortes inimigos. Temos fortes inimigos na nossa geração. Inimigos nunca vistos antes nas gerações passadas. Quem já viu esse inimigo chamado pandemia pelo Covid-19? Mas a nossa geração, a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, eles têm visto esse inimigo. Esse inimigo forte, mas Deus escolheu a nossa geração para vencer fortes inimigos. E naquela época, o inimigo forte da época eram os filisteus. Eles eram inimigos astutos, inimigos que queriam guerrear, inimigos que queriam destruir o povo de Deus, inimigos que queriam desanimar, não é verdade? Inimigos fortes, inimigos gigantes também, não é verdade? Talvez você esteja enfrentando na sua casa fortes inimigos, mas Deus escolheu eu, você, nossos filhos e netos, a nossa geração, para destruir fortes inimigos. Porém, Deus deu uma condição para aquela família. Sansão, ele precisava decidir fazer um voto de ser
separado para Deus. Mas sabe o que aconteceu conforme Sansão foi crescendo? Sansão nasceu, o ventre da sua mãe gerou, porque aquilo que Deus fala, ele faz acontecer. Mas, infelizmente, hoje quem está aqui do meu lado é a Gadita, bem do meu ladinho. Não é verdade? Como sempre, mas hoje ela está aqui bem pertinho. E a Bíblia diz que Sansão, conforme ele foi crescendo, ele foi se interessando por mulheres do povo inimigo. Ele foi se interessando por mulheres a quem ele deveria nunca ter olhado. Sabia que não foi com Dalila que Sansão começou a sua destruição, não. Sansão sempre olhou para mulheres que Deus não se agradava. E quando os pais de Sansão foi adverti-lo, a Bíblia diz lá em Juízes, capítulo 14, que, olha só, os seus pais disseram, porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura, filho, mulher entre as filhas dos teus irmãos, entre o teu povo, para que você se envolva? Você quer logo uma esposa do povo inimigo? E olha qual foi a resposta de Sansão. Ah, pai e mãe, mas é só dessa que eu me agrado, meu Deus. Sansão estava fazendo escolhas erradas. Nós temos o livre-arbítrio, mas precisamos, ei jovens, ei filhos, netos, nós precisamos tomar cuidado com as escolhas erradas. As escolhas erradas podem pôr os sonhos de Deus a perder, sabia? Nós precisamos tomar muito cuidado com as escolhas erradas, porque as escolhas erradas podem pôr tudo a perder. E Sansão foi fazendo escolhas erradas. E o que aconteceu? A morte chegou para ele antes do tempo. Tem gente que pensa que a morte sempre chega no tempo certo. Não. Existem pessoas que morrem fora do tempo. Nem todo mundo que morre é no tempo certo. Tem gente que escolhe o tempo de morrer pelas escolhas erradas que fazem. Olha que frase forte, né, Rosimeire Fagundes? Tem gente que escolhe o tempo de morrer pelas escolhas erradas que fazem. Sansão é a prova de um homem que morreu fora do tempo. Ele morreu com Deus. Ele observou seus erros. Ele se arrependeu, mas ele morreu junto com seus inimigos. Não foi o que Deus havia planejado para Sansão. Deus planejou para Sansão uma vida longa. Deus planejou para Sansão que ele destruísse os seus inimigos. E vida longa não é somente você ter uma grande idade. Vida longa é você poder viver a vontade de Deus. Amém? Nos seus 15 anos, nos seus 18 anos, nos seus 20, 30, 40, 50, 70. Não é verdade? Nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela sempre vai ser o melhor para a nossa vida. Não é mesmo? Então, Sansão foi esse que ele burlou os propósitos de Deus. Eu quero dizer para você que as nossas escolhas como família, elas podem burlar os propósitos de Deus, os propósitos que Deus tinha para com a nossa história. E a primeira lição que eu aprendo aqui é que quando Deus fala não, jovens, pai, mãe, tia, tio, sogra, sogro, cunhados, quando Deus fala não, não insista. Deus falou para Sansão, não se envolva com os filisteus são inimigos e você precisa destruir. Não é verdade? Quando não destruímos os inimigos da nossa alma, os inimigos da nossa mente, os inimigos das escolhas erradas, mais para frente ele pode nos derrotar. Quando Deus fala não, não insista.
Amém? Deus escolheu a sua geração para grandes propósitos. Ei, mãe, ei, pai, você pode vencer a batalha da sua família em oração. Você está observando um filho fazendo uma escolha errada? Não é verdade? Vamos ficar nessa vigília. Vamos orar pela nossa geração para que eles não sejam o Sansão dos dias de hoje. Quando Deus fala não, não insista, porque o não de Deus vai te trazer grandes alegrias futuras. Não é verdade? Então observe sobre isso. Amém? Às vezes o não de Deus nos faz chorar. Não é verdade? Mas o que foi que Sansão falou? Ah, mãe, ah, pai, é só dessa que eu me agrado. Cuidado com as suas escolhas. Não é verdade? Elas podem custar caro no futuro. Uma hora a conta chega, como a nossa apóstola Leila sempre fala pra gente. Uma hora tudo que você planta você vai colher. Não é verdade? Ouça os conselhos dos seus pais, ouça os conselhos dos seus apóstolos, bispos e pastores e líderes, ouça os conselhos que Deus usa, os homens de Deus, para te falar através da palavra de Deus. Amém? Quando Deus fala não, não insista. Segunda lição, quando Deus diz sim, não duvide. O sim de Deus, não duvide. Deus falou sim para a mãe de Sansão. Sim, eu vou abrir sua madre. E ele abriu. Quando Deus fala sim, ninguém, não duvide. Amém? Deus tem às vezes não, Deus tem sim e Deus tem espere. E quando Deus diz sim, não duvide. Você está duvidando de que Deus pode quebrar as esterilidades da sua vida? Pois não duvide. Amém? Porque a dúvida não atrai o favor de Deus. Mas que pena, não é verdade? Que Deus abrindo a madre da mãe de Sansão para um grande propósito, não é verdade? Sansão não levou o propósito de Deus avante. Ensine a sua geração a escolher a vontade de Deus. Sim, ensine a sua geração a escolher a vontade de Deus. Deus fala sim para que você ensine a sua geração para que ela escolha a vontade de Deus. Não é verdade? Então, não mude os planos de Deus para a sua geração. Não é? Qual é o plano de Deus para a sua geração? Sabe, se você tem crianças pequenas, como a nossa apóstola sempre ensinou, pega a mãozinha dos seus filhos, passa a mãozinha, né, Cris Medeiro, né, Gabi Silva, pastora Liliane, pega a mãozinha dos seus filhos, passa na Bíblia e fala assim, eu amo essa palavra, fala para ele repetir, eu amo essa palavra, ensina ele a dar um beijinho, palavra de Deus. O nosso Deus, ele diz sim, para que você ensine os seus filhos desde pequeno. Amém? O sim de Deus, não duvide. Amém? E hoje Jesus fala para você que não importa quão difícil esteja a sua casa, ele tem o poder de mudar a sua história. Amém? Ele mudou a história de Manoá. Ele pode mudar a sua história de esterilidade para uma nova porta de emprego. Não é mesmo? Sabe, domingo eu profetizei para o Vinícius lá na igreja. Ele estava meio corrido, trabalhando muito, não estava sem tempo de ir à igreja. E ele estava trabalhando de motoboy. E eu falei para ele, Vinícius, marido da Natália, filho da Cida Flores, Vinícius, se você der 2 horas para Deus, no culto de sexta, no culto de domingo e 2 horas no culto de sábado, Deus vai abrir uma porta de emprego para você numa grande empresa. E no final do culto ele veio falar com a gente. Eu falei, Vinícius, você entendeu que você não pode negociar o tempo de Deus, que a vontade de Deus é que você não se envolva com os filisteus
que querem roubar a sua vida da casa de Deus. Ele disse, sim, eu estou entendendo. Então a sua porta vai se abrir. Gente, ele não duvidou. Ele acreditou no sim de Deus, porque quando Deus diz sim, não duvide. E não é que a porta de emprego do Vinícius Flores abriu. Ele vai começar a trabalhar numa grande empresa. Não é verdade? Não se envolva com os filisteus. Decida ser separado para Deus. Porque quem decide ser exclusivamente de Deus vai viver milagres impressionantes na sua casa. Amém? Em nome de Jesus. E não é que a porta dele se abriu. Às vezes a gente acha que as coisas é do nosso jeito. Sansão achou que Deus não entendia sobre casamento. Sansão achou que Deus não entendia sobre família. E ele achou que era ele que entendia. Ele que sabia fazer boas escolhas. Ah, mãe, é só dessa que eu me agrado. Sansão se deu mal. E a história dele está escrito na Bíblia para que a gente aprenda com os erros de Sansão a não fazer o mesmo. A nossa apóstola nos ensina que os inteligentes aprendem com o próprio erro, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. Vamos aprender com os erros de Sansão. Amém? A não fazer escolhas erradas. Deus sabe o que é melhor para você. Não é verdade? Portanto, nem todos que morrem no tempo certo. Tem gente que escolhe o tempo de morrer pelas escolhas erradas que fazem. Meu Deus, Sansão morreu com os olhos furados. Sansão morreu junto com os inimigos. Foi para o céu, mas foi fora do tempo. Não é verdade? Porque ele não entendeu que quando Deus falou não, ele não deveria insistir. E quando Deus disse sim, Sansão, faça a minha vontade, ele duvidou que a vontade de Deus seria boa, perfeita e agradável na sua história. Não é mesmo? Mas o Vinícius lá da igreja, lá do Ouro em Pó, não duvidou. Não é verdade? Ele decidiu, eu não vou abrir mão do meu tempo para com Deus. Eu não vou me envolver com um filisteu que rouba o meu tempo com Deus. Eu vou decidir estar envolvido com a vontade de Deus. Ei, você que está aqui no Conte Comigo, não desista dessa vigília, porque Deus fala para você, sim, continue em oração, que eu estou te ouvindo. E a última lição, quando Deus diz espere, não questione, vai valer a pena. Quando Deus diz espere, não questione, vai valer a pena. Meu Deus, era uma questão de espera, não é verdade? Sansão poderia ter esperado pelo tempo de Deus. Sansão poderia ter esperado pela vontade de Deus, não é verdade? Mas ele quis questionar, mas é só dessa que eu me agrado. Antes de Dalila, ele já começou os seus erros. Ele já começou a fazer escolhas erradas. Não é verdade? Cuidado com as suas escolhas na sua família. Quando você for fazer escolha em família, pense na sua esposa. Pensa no seu esposo, pensa nos seus filhos. Pense na vontade de Deus. Porque quando Deus diz espere, não questione. Vai valer a pena, você vai ver. Amém? Deus escolheu sua geração para grandes propósitos. Sansão havia sido escolhido para um grande propósito. Mas ao invés dele destruir os filisteus, o que foi que ele fez? Ao invés dele destruir os filisteus, né, diretor técnico? Ao invés dele destruir os filisteus, Sansão, ele se envolveu com os filisteus. Não é verdade? Então, essa não pode ser a nossa história. E a frase do Conte Comigo hoje é: não mude os planos de Deus para a sua geração. Não mude os planos de Deus para a sua geração. Amém? Então, escreve aí no Conte Comigo, não é verdade? Porque
O não de Deus é bom. O sim de Deus é maravilhoso. E o espere de Deus vai valer a pena. Quando Deus fala não, não insista. Quando Deus fala sim, não duvide. E quando Deus fala espere, não questione, porque vai valer a pena. A história de Sansão, ela está aí para que ela não se repita na nossa vida. Amém? Que triste foi para os pais de Sansão ver o seu filho burlando os planos de Deus. Não é verdade? Mas você pode mudar a história da sua geração. Amém? Fique atenta. Fique atento para o não de Deus e não insista. Fique atento para o sim de Deus. Não duvide, ainda que seja impossível, vai acontecer. E fique atento para o espere de Deus. Não questione, vai valer a pena. Enquanto você espera orando, espera agradecendo, espera louvando, espera aqui no Conte Comigo, porque você vai contar grandes milagres. Eu acredito nos propósitos de Deus para a sua geração. Amém? Te ame, Jesus, conte comigo. Não mude os planos de Deus para a sua geração. Quando Deus fala não, não insista. Quando Deus diz sim, não duvide. Quando Deus diz espere, não questione. Vai valer a pena. Conte comigo. Shalom.